O último inverno que te prometi. A neve começou a cair sobre Seul na manhã em que Ji-won decidiu que morreria sozinha. Ela havia marcado a viagem para Jeju 3 vezes e cancelado todas, sempre inventando desculpas para a irmã, sempre adiando o inevitável. Mas naquela quarta-feira de dezembro, com o envelope do hospital queimando dentro da bolsa, ela finalmente embarcou no voo. 6 meses, haviam dito os médicos. Talvez menos. O câncer no pâncreas não negociava prazos. No aeroporto de Jeju, enquanto esperava a mala que nunca chegaria, Ji-won notou um homem brigando com o atendente da companhia aérea. Ele era alto, desajeitado, com um suéter surrado e uma mochila enorme presa nas costas. Gesticulava exasperado, alternando entre coreano e inglês, claramente perdendo a batalha burocrática. Ela deveria ter seguido em frente. Deveria ter pego um táxi e ido direto para o hotel solitário que havia reservado. Mas algo na frustração genuína dele, na forma como passou a mão pelo cabelo bagunçado, fez com que ela se aproximasse. "Posso ajudar?" Ji-won perguntou e o homem se virou, revelando olhos castanhos confusos e gratos. "Você fala inglês. Eles perderam minha mala e eu não consigo explicar que dentro tem os remédios da minha mãe. Ela mora aqui e eu vim visitá-la e..." Ele parou, percebendo que estava falando rápido demais. "Desculpa, eu sou Daniel, e estou tendo o pior dia." Ji-won traduziu para o atendente, preencheu formulários, anotou o endereço da mãe dele. Daniel a observava com uma mistura de alívio e admiração, como se ela tivesse realizado um milagre e não apenas resolvido um problema comum. Quando terminaram, ele insistiu em pagar um café. Ela deveria ter recusado. Deveria ter dito que estava ocupada, que tinha planos, que precisava ir. Mas a solidão que havia cultivado tão cuidadosamente nos últimos meses de repente pesava demais. "Só um café", ela concordou, sem saber que estava concordando com muito mais. Daniel era coreano-americano. Havia crescido em Los Angeles e voltava a Jeju uma vez por ano para visitar a mãe, que se recusava teimosamente a sair da ilha. Ele trabalhava como fotógrafo freelancer, vivia de projeto em projeto, dormia em sofás de amigos. Era o tipo de vida que Ji-won sempre achou irresponsável. Ela que havia planejado cada passo da carreira, que trabalhava 60 horas por semana como arquiteta, que economizava 30% do salário religiosamente. Mas enquanto ele falava sobre lugares que havia visitado, fotos que havia capturado, havia uma leveza nele que ela não sentia há anos. Talvez nunca tivesse sentido. "E você? O que te trouxe para Jeju no meio do inverno?" Daniel perguntou, e Ji-won sentiu a mentira se formar automaticamente. "Férias. Eu precisava de um tempo sozinha." "Entendo." Ele sorriu, mas havia compreensão no olhar, como se soubesse que ela estava fugindo de alguma coisa. "Às vezes a gente precisa se perder para se encontrar, né? Desculpa. Isso soou muito filosofia barata de Instagram." Ji-won riu, e o som a surpreendeu. Ela não ria assim há meses. "Um pouco. Mas eu entendo o que você quer dizer." Eles ficaram no café até o sol se pôr. Daniel mostrou fotos no celular. Paisagens de lugares que Ji-won nunca visitaria. Rostos de pessoas que ela nunca conheceria. Cada imagem era uma vida inteira que ela não teria. E ainda assim, pela primeira vez desde o diagnóstico, ela não estava pensando na morte. Estava pensando em como a luz batia no rosto dele quando ele sorria, como suas mãos se moviam quando explicava a composição de uma foto, como ele realmente escutava quando ela falava, fazendo perguntas que ninguém mais fazia. "Você tem planos para amanhã?" Daniel perguntou quando finalmente se levantaram para ir embora. "Eu conheço uns lugares incríveis na ilha, longe das rotas turísticas. Posso ser seu guia, como agradecimento por hoje." Ji-won sabia que deveria dizer não. Ela havia vindo para Jeju para ficar sozinha, para processar, para se preparar, para começar a se despedir. Mas olhando para Daniel, para a esperança genuína em seus olhos, ela descobriu que não queria ficar sozinha. Não ainda. "Tudo bem", ela disse suavemente. Amanhã. Na manhã seguinte, Daniel apareceu no hotel dela com um carro alugado velho e um mapa rabiscado. Eles dirigiram pela costa, parando em praias desertas onde o vento cortava como lâmina. Ele fotografava tudo. As ondas, os rochedos, o céu cinzento. E Ji-won, quando achava que ela não estava olhando. Ela fingiu não notar, mas sentia cada clique da câmera como uma marca,
como se ele estivesse tentando preservá-la antes que ela desaparecesse. Por que você fotografa tanto? Ela perguntou enquanto caminhavam por uma trilha estreita entre penhascos. Daniel pensou antes de responder. Porque as coisas mudam, pessoas mudam, lugares desaparecem. E eu quero lembrar como eles eram, sabe? Quero poder olhar para trás e ver que eu realmente prestei atenção. Ji-won sentiu algo se apertar no peito. Ela não queria ser esquecida. E, ao mesmo tempo, não queria ser lembrada apenas como a mulher que morreu jovem, que deixou sonhos inacabados, que nunca teve coragem suficiente. Ela queria ser mais do que isso, mas não sabia como. Eles almoçaram em um restaurante pequeno onde a mãe de Daniel os conhecia pelo nome. Bem, conhecia Daniel. E imediatamente adotou Ji-won com abraços e perguntas invasivas sobre casamento e filhos. Daniel ficou vermelho, se desculpando em inglês, mas Ji-won não se importou. Havia algo reconfortante naquela normalidade, naquela presunção de futuro. Sua mãe acha que somos um casal, Ji-won comentou quando saíram. Ela acha que qualquer mulher que eu trago aqui é minha futura esposa. Daniel riu. Mas havia algo mais sério em sua voz. Desculpa se ela foi invasiva. Não foi, foi. Bom, faz tempo que alguém não me trata como se eu fosse ter um futuro. Daniel parou de andar. Por que você fala assim? Como se não tivesse? Ji-won se virou para o mar. Era agora. Ela poderia contar a verdade. Poderia colocar o envelope do hospital entre eles e assistir enquanto tudo mudava. Ou poderia ter mais um dia. Apenas mais um dia sendo só Ji-won, não Ji-won, que está morrendo. Só estou cansada, ela mentiu. Trabalho demais, vivo pouco, você sabe como é. Então viva agora. Daniel tocou o braço dela, gentil. Enquanto estamos aqui, vamos fazer um pacto? Pelos próximos dias a gente esquece o resto do mundo. Sem trabalho, sem preocupações, sem passado ou futuro. Só o presente. Ji-won olhou para ele, para a sinceridade impossível em seu rosto, e soube que estava cometendo um erro. Mas também soube que não conseguiria parar. Só o presente, ela repetiu, e selou o próprio destino. Os dias seguintes se fundiram em uma sequência de momentos roubados. Eles exploraram a ilha de ponta a ponta, cavernas escondidas, campos de chá verdejantes, vilas de pescadores onde o tempo parecia ter parado. Daniel fotografava tudo, mas deixava a câmera de lado quando estavam juntos, como se quisesse guardar aquelas memórias apenas para si. E Ji-won, que havia planejado cada minuto de sua vida adulta, se permitiu simplesmente flutuar. Uma noite, depois de um jantar longo com a mãe de Daniel, eles caminharam pela praia sob um céu impossível de estrelas. O frio era cortante, mas Ji-won não queria ir embora. Não queria que o dia terminasse, porque cada dia que terminava era um dia a menos. Posso te perguntar uma coisa? Daniel disse, quebrando o silêncio. Pode. Por que eu sinto que você está sempre se despedindo? Mesmo quando está aqui, mesmo quando está sorrindo, há essa tristeza em você. Como se você estivesse tentando memorizar tudo antes que acabe. Ji-won parou de respirar. Ele via demais. Via coisas que ninguém mais via, que ela tentava esconder com sorrisos e conversas superficiais. E, de repente, ela estava cansada de mentir. E se eu dissesse que você está certo? Ela perguntou baixinho. Que eu realmente estou me despedindo. Daniel se virou para ela, confusão e medo cruzando seu rosto. Do quê? De Jeju? De mim? De tudo. E então ela contou. Sobre o diagnóstico, sobre os 6 meses, sobre como ela havia vindo para a ilha para ficar sozinha porque não suportava ver a pena nos olhos de todos que amava. Sobre como ela havia decidido que morreria com dignidade, sem arrastar ninguém para baixo com ela. Sobre como conhecer Daniel havia arruinado todos esses planos, porque agora ela queria ficar. Queria mais dias, mais conversas, mais momentos roubados sob o céu estrelado. Daniel não disse nada por um longo tempo. Ele apenas olhou para o mar, as mãos fechadas em punhos, o maxilar tenso. E Ji-won se preparou para a rejeição, para a fuga, para a pena que ela tanto temia. Mas quando ele finalmente falou, sua voz estava firme. 6 meses não é suficiente, mas é o que temos, e eu não vou desperdiçar um único dia. Daniel, você não precisa. Eu sei que não preciso. Eu quero. Ele pegou as mãos dela, aquecendo-as entre as suas. Você veio aqui para ficar sozinha.
Mas e se você não precisasse? E se só dessa vez você deixasse alguém ficar com você? Ji-won sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Vai doer. Quando eu for embora, vai doer tanto. Eu sei. Daniel sorriu, triste, mas determinado. Mas conhecer você, mesmo que seja só por um inverno, vale toda a dor que vier depois. Ela não conseguiu responder. Apenas se inclinou para a frente e o beijou, desesperada e grata e aterrorizada. E ele a segurou como se ela fosse preciosa. Como se ela fosse eterna. Como se 6 meses pudessem ser uma vida inteira. Nas semanas que se seguiram, eles criaram uma realidade alternativa. Daniel cancelou todos os projetos. Adiou a volta para Los Angeles. Ji-won parou de responder e-mails do trabalho. Parou de fazer planos. Parou de contar dias. Eles viviam em um eterno presente, onde a doença existia, mas não definia tudo. Onde eles eram apenas 2 pessoas apaixonadas, explorando uma ilha no inverno. Mas a realidade tem uma forma cruel de se impor. Ji-won começou a sentir dores. Primeiro leves, depois impossíveis de ignorar. Ela escondia os analgésicos, tomava remédios quando Daniel não estava olhando, forçava sorrisos quando tudo o que queria era se enrolar e esperar que passasse. Mas ele notava. Sempre notava. Você precisa voltar para Seul, Daniel disse uma manhã, depois que ela passou a noite inteira acordada, suando e tremendo. Precisa fazer os tratamentos, ver os médicos. Não há tratamento, eles foram claros. Então, para controlar a dor, para ter mais tempo. Ele pegou o rosto dela entre as mãos. Por favor, não desista ainda. Ji-won queria ser teimosa. Queria insistir que ficaria em jejum até o fim. Mas olhando para o desespero mal disfarçado nos olhos de Daniel, ela percebeu que não estava mais fazendo isso sozinha. Ela tinha alguém que se importava, alguém que estava disposto a lutar mesmo quando ela já havia desistido. Tudo bem, ela sussurrou. Vamos para Seul. O inverno em Seul era diferente. Mais cinzento, mais frio, mais real. Ji-won voltou para seu apartamento pequeno, voltou para as consultas médicas, voltou para a rotina de esperar a morte. Mas agora Daniel estava lá. Ele dormia no sofá, cozinhava refeições que ela mal conseguia comer, a levava para caminhadas curtas quando ela tinha energia. E fotografava. Sempre fotografava. Por que você ainda tira fotos de mim? Ji-won perguntou uma tarde, enquanto ele ajustava a câmera. Eu estou horrível, magra, pálida, com olheiras. Você está linda, Daniel disse simplesmente. E eu quero lembrar de todos os seus rostos. A Ji-won que ri, a que chora, a que está com raiva, a que está cansada. Todas elas são você. Todas elas importam. Ela não discutiu. Apenas deixou que ele capturasse tudo. Os momentos bons e os ruins. As vitórias pequenas e as derrotas devastadoras. E de alguma forma, ver-se através dos olhos dele, através da lente que tratava cada momento como precioso, fez com que ela se sentisse menos como alguém que estava desaparecendo e mais como alguém que realmente existiu. Os meses passaram mais rápido do que ela esperava. A primavera chegou, trazendo flores de cerejeira que ela assistiu da janela do hospital durante as internações mais longas. Daniel nunca saiu do lado dela. Ele dormia em cadeiras desconfortáveis, brigava com enfermeiras por melhores analgésicos. Lia para ela quando a dor era tão forte que ela não conseguia pensar. E quando ela finalmente foi liberada, quando os médicos disseram que não havia mais nada a fazer, ele a levou de volta para casa. Eu estraguei sua vida, Ji-won disse uma noite, deitada no sofá com a cabeça no colo dele. Você deveria estar viajando, trabalhando, vivendo, não preso aqui comigo. Você não estragou nada. Você me deu a coisa mais importante que eu já tive. Daniel passou os dedos pelo cabelo dela, gentil. Você me ensinou que o tempo não importa tanto quanto o que fazemos com ele. Que amar alguém, mesmo quando dói, mesmo quando é por pouco tempo, sempre vale a pena. Eu não quero te deixar, ela sussurrou, e finalmente deixou as lágrimas caírem. Eu sei. Eu também não quero que você vá. Ele se inclinou e beijou sua testa. Mas quando for a hora, eu vou estar aqui. Você não vai ficar sozinha. Eu prometo. Ji-won fechou os olhos, segurando a mão dele como uma âncora. E pela primeira vez desde o diagnóstico, ela não tinha medo, porque ela não estava sozinha. Ela era amada. E isso, descobriu, fazia toda a diferença. O último inverno chegou mais cedo do que esperavam.
Em novembro, com a neve começando a cair novamente sobre Seul, Ji-won sabia que estava chegando ao fim. Ela mal conseguia sair da cama agora. A dor era constante apesar dos remédios. Mas Daniel estava lá. Sempre lá. Uma manhã, ele a acordou com uma proposta louca. Vamos para Jeju, uma última vez. Ji-won riu, fraco, mas genuíno. Eu mal consigo ir ao banheiro, Daniel. Como vou viajar? Eu levo você. Cadeira de rodas, ambulância particular, o que for necessário. Mas você disse que queria ver a neve cair sobre o mar, que era seu sonho de infância. Ele segurou a mão dela. Deixa eu te dar isso, por favor. Ela deveria ter dito não. Era imprudente, perigoso, provavelmente impossível. Mas olhando para Daniel, para a determinação e o amor em seus olhos, ela descobriu que ainda tinha um pouco de rebeldia dentro dela. Vamos para Jeju, ela concordou. A viagem foi difícil, mas eles conseguiram. Daniel havia organizado tudo. Uma van adaptada, enfermeiros de plantão, um quarto de hotel com vista para o mar. E quando chegaram, quando Ji-won olhou pela janela e viu a neve caindo sobre as ondas, exatamente como ela sempre imaginou, ela soube que tinha valido a pena. Eles passaram 3 dias lá. Dias silenciosos, pontuados apenas pelas ondas e pela respiração de Ji-won ficando cada vez mais difícil. Daniel não saía do lado dela, contando histórias, mostrando fotos antigas, fazendo planos impossíveis sobre lugares que visitariam se tivessem mais tempo. Você vai ficar bem? Ji-won perguntou na última noite, a voz quase um sussurro. Depois? Daniel pensou antes de responder, e ela amou isso nele. Que ele nunca mentia, mesmo quando a mentira seria mais fácil. Eventualmente. Vai levar tempo. Vai doer como nada nunca doeu. Mas vou ficar bem. Ele beijou a testa dela. Porque você me ensinou a viver no presente, a valorizar cada momento. E eu vou levar isso comigo. Vou viver o suficiente por nós dois. Boa resposta, ela murmurou sorrindo. Você ensaiou? Talvez um pouco. Ele sorriu também, mas havia lágrimas em seus olhos. Eu te amo, Ji-won. Obrigado por deixar eu amar você. Eu te amo também. Obrigado por ficar. Ela adormeceu assim, com a mão dele na sua, com a neve caindo lá fora, com a certeza de que havia sido amada. E quando não acordou na manhã seguinte, quando Daniel finalmente teve que deixá-la ir, ele segurou sua promessa. Ele ficou até o fim. Ela não morreu sozinha. 3 anos depois, Daniel voltou a Jeju. Ele havia viajado pelo mundo nos meses após a morte de Ji-won, fotografando lugares que ela nunca veria, vivendo a vida que ela queria que ele vivesse. Mas sempre voltava para a ilha, para a praia onde haviam se conhecido, para o lugar onde ela havia lhe ensinado que o amor não precisa de tempo para ser eterno. Ele montou a câmera, ajustou o foco e capturou a neve caindo sobre o mar. Era a foto que Ji-won sempre quis ver, e enquanto ele olhava através da lente, ele sorriu. Olha, Ji-won, ele sussurrou para o vento. Conseguimos nosso último inverno. E em algum lugar, na memória preservada em milhares de fotografias, no amor que mudou sua forma mas nunca desapareceu, Ji-won sorriu também.